Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão aqui, todos que estão na transmissão. Que todos tenhamos um dia maravilhoso, um dia extraordinário, tá bom? Vamos entrar na presença do Senhor com toda a tua fé. Pega o teu propósito, segura no seu coração. Ó meu santo e poderoso Deus de Israel. Senhor, nós entramos na tua santa e preciosa presença. Como sempre, em primeiro lugar, Senhor, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros, perdoe os nossos pecados. Nós entendemos e reconhecemos, Senhor, que seja por palavras, pensamentos, sentimentos, por obras, por atitudes, nós sempre erramos e que a falha nunca está no Senhor. Sempre está em nós. Nós falhamos, o Senhor não. Nós erramos, o Senhor não. Mas precisamos da tua misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja. Meu Deus, o Senhor abriu um portal de restauração, um ciclo de restauração e restituição. E eu quero pedir, meu Deus, exatamente como cantamos agora, é tempo de restauração, é tempo de restituição, é tempo de buscar a Deus, e nós temos feito isso, Senhor. Restaura a vida do teu povo, Senhor, restaura quantas pessoas se encontram destruídas, quantas pessoas se encontram infelizes, quantas pessoas, meu Deus, a vida sentimental, a vida familiar, quantas pessoas, meu Pai, a saúde, o financeiro, quantas pessoas, meu Deus, se encontram com a vida completamente destruída. Existem aqueles que estão por restauração e existem aqueles, meu Deus, que estão por construção, buscando avanços, crescimento, meu Deus, dar passos maiores. Abençoe, meu Pai. Coloca o teu Espírito em nós para que o teu Espírito nos conduza na direção que o Senhor tem para nós. Que o teu Espírito possa nos dar revelações. E que aqui hoje, meu Deus, nós tenhamos homens e mulheres com o espírito de Neemias. O povo errou, mas o Senhor levantou alguém. O ponto de partida foi um. O início de tudo começou com um. Então que aqui, e essa pessoa que nos acompanha pela transmissão, seja um Neemias, aquele que dá o passo, aquele que ouve a tua voz, aquele que se levanta, Senhor, para mudar o caos, para restauração, para restituição, para dar a volta por cima, Senhor. É esse espírito que nós queremos. Abençoe essa reunião e todas as pessoas que vão estar conosco, aonde quer que elas estejam, Senhor. Abençoe todos que estão no propósito 52 dias. Nós sabemos que não é fácil, é uma maratona de fé, mas quem diz que viver é fácil, né? Viver sofrendo também pior ainda. Viver no caos ainda pior. Então, que da fraqueza nós tiramos forças e na batalha nós nos esforçamos. É o que eu peço, meu Deus. Abençoe essa reunião e todos que vão estar conosco. Nos dê uma reunião poderosa. Nos dê definições, Senhor. E que nada, absolutamente nada, tenha o poder de atrapalhar a restauração, a restituição na vida do teu povo. Nada, Senhor. Porque nós sabemos que quando nós nos levantamos para mudar situações, também existem levantes para nos parar, nos deter, mas nada vai nos parar, nada vai nos deter, para a honra e a glória do teu santo nome. É o que eu peço, entrego a direção de tudo a ti, ó Espírito Santo, assuma o controle, pois tudo está nas tuas mãos e direção a partir de agora. Amém, amém, amém. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga aí o bebo do Espírito, da palavra profética, para 2020, em Deus faremos proezas, porque é Ele que pisará
os nossos inimigos. Amém? Sente-se por gentileza. Bom dia mais uma vez a todos. Bom dia a todos que estão em casa. E vamos para mais um clamor, para mais um dia de clamor e oração. Deixa eu mostrar uma coisa importante a vocês. No livro de Neemias, abra aí Neemias capítulo 9. Capítulo 9, versículo 28, que diz assim, ó. Mas tão logo voltavam a ter paz. Repita comigo isso. De novo, faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos de seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvias, e na tua compaixão os livrava vez após vez. Neemias capítulo 9, versículo 28. Tem algo muito importante aqui para nós. Tão logo voltava a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Essa atitude foi o que os levou àquela destruição, às ruínas. E o ponto que eu quero deixar com vocês hoje, e que entra em cada um, toda restauração, restituição, mudanças, família, financeiro, né, casamento, situações que simbolizam o caos na vida de uma pessoa ou de um povo, toda mudança começa a partir da decisão de um. Alguém precisa começar. Alguém tem que se posicionar. Alguém tem que começar a guerra. Alguém influenciado pelo Espírito de Deus tem que influenciar. Entende o que eu quero dizer? Sempre tem que começar por alguém. Tudo começa numa decisão. Observe que eu não vou falar de novo de Neemias, que a gente tem falado bastante sobre isso. Mas você vê que Neemias estava a 1.500 quilômetros de distância dali. Deus faz toda aquela notícia, né, de como estava o povo, chegar até ele. E lá, Deus coloca no coração dele de mudar aquele caos. De mudança. Mas mudar como? Se eu não estou lá. Mudar como? Se eu estou aqui, eu trabalho aqui, minha vida está aqui. Porque esse é o ponto, né, que talvez seja um dos pontos mais importantes no livro de Neemias, que ele não sabia o que ele ia fazer. Mas uma coisa ele fez. Começou a orar. Diga comigo, Neemias não sabia o que iria fazer, mas começou a orar. Aí, nesse processo de oração, Deus foi dando a direção. Nesse processo de oração, Deus foi dando a ele toda a visão. Nesse processo de oração, Deus foi dando a ele o plano de ação. E nesse processo de oração, ele precisava de pessoas, ou melhor dizendo, ele precisava ser favorecido, né, pelo rei, que o rei lhe desse condições dele fazer.
dele ir e realizar essa grande obra. Mas começou com Neemias. E aí eu quero trazer aqui para vocês, vamos para Juízes, que cai na situação que você acabou de ler. Por que eu comecei lendo lá? Para você entender isso aqui, tá bom? O que eu li lá é só para você entender o que eu vou ler aqui. O povo de Israel esqueceu o Senhor, o seu Deus. Pecou contra ele. Se eu mudar a tradução, tá? De novo fizeram o que Deus reprova. Pecou contra ele e adorou os deuses dos cananeus e os postes da deusa Zerá. Por isso o Senhor ficou muito irado com Israel e deixou que Cuxã e Zataim, rei da Mesopotâmia, os conquistasse. E o povo de Israel foi dominado, diga comigo, o povo de Israel foi dominado por ele durante 8 anos. Nós temos autoridade para dominar e não ser dominado. Foi dado a nós poder de domínio e não ser dominado. Mas todas as vezes que eles faziam aquilo que Deus reprova, eles eram dominados. Por quê? A graça e o favor do Senhor era retirada. Deus os entregava nas mãos dos inimigos. Aí vamos lá. Então os israelitas pediram socorro ao Senhor. E ele mandou, diga comigo, um homem. Diga comigo em voz alta, diga, ele mandou um homem para libertá-lo. O que eu disse agora há pouco? Deus precisa de um para começar o processo. Um. Talvez você seja esse um. Esse um para a mudança da sua casa, para a salvação da sua família, para a mudança financeira, para a restauração do caos. Deus precisa de um. E sempre esse um, e eu vou mostrar isso para vocês no decorrer dessa mensagem, que nenhum deles se achava o máximo. Os capazes, sabe? Os poderosos, nenhum deles. Esse homem foi Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Ele foi guiado, diga comigo, pelo Espírito de Deus. Deus coloca o Espírito para capacitar. Essa é uma, às vezes a gente precisa de momentos a sós com Deus, né? Não adianta, não existe homem bom na face da terra. Não existe autossuficiência. As pessoas podem até querer, né, ter uma autossuficiência, mas chega um momento que o homem vai ser, e tolo de quem não reconhecer isso, que não precisa de Deus, do Espírito de Deus, para fortalecê-lo, para guiá-lo, para renová-lo, para mostrar o caminho, a graça do Senhor sobre a vida dele. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou líder de Israel. Otoniel, diga comigo, foi para a guerra. Foi para onde? Foi para onde? Grave essa palavra, porque eu sempre falo sobre ela, que eu acho ela extremamente importante. A paz que você busca, a vitória que você busca, será alcançada pela guerra. Trava a sua guerra, vença o problema, vença o adversário, e você vai ter isso aqui, ó. O Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Depois disso, Otoniel ainda viveu, diga 40 anos, diga aí durante todo esse tempo, a terra de Israel ficou em paz. Então vamos lá.
Pensa aqui comigo, vem cá. O povo fez, a nação fez, aquele grupo fez o que Deus reprova. Deus os entregou nas mãos dos inimigos. 8 anos dominado. 8 anos, geralmente era assim, dominado pela vergonha, pela pobreza, pela escassez. Entravam sempre num processo de empobrecimento. E aí, quando eram dominados, não tinha domínio sobre suas casas, sobre suas famílias, não tinha domínio sobre nada. Perdia o controle, totalmente. E aí, eles clamaram a Deus. Quando eles clamaram a Deus, Deus levantou um homem. Colocou o seu espírito neste homem. Este homem foi para a guerra. Indo para a guerra, o Senhor deu a vitória. E durante todo o tempo, ele viveu 40 anos e durante todo esse tempo de guerra, Israel ficou em período sem guerra. Período sem guerra. Olha que coisa linda. E enquanto aquele homem permaneceu vivo, enquanto aquela autoridade, aquele homem de fé permaneceu vivo, permaneceu aquele povo em paz. Amém? Está entendendo o que eu quero dizer para você ou não? O que acontece? Vamos trazer para nós aqui, tá? Eu disse, toda mudança parte de alguém. Toda mudança parte de alguém, tem que partir de alguém. Neemias não chegou lá, depois de aproximadamente 120 anos, disse assim, olha o caos que nós estamos, olha a vergonha que nós estamos, vamos restaurar isso aqui, vamos sair dessa vergonha, vamos sair dessa humilhação, vamos reconstruir. E o povo disse, vamos, depois de 120 anos, e se posicionaram, se levantaram no espírito. O texto diz que eles se encorajaram, eles se animaram. Se é guerra, não quer dizer que você não tem oposição. Pode prestar atenção que você se levanta, num período como esse, nós estamos aí já num período aproximadamente aí o quê? Quase, já passamos de 10 dias? Quantos dias faz que nós estamos no propósito 52 dias? Quanto? 13 dias? 13 dias. Não teve oposição, não? Não teve situação você não é bombardeado na sua mente, não se levanta uma situação atrás da outra, para poder pará-lo, desanimá-lo, fazê-lo retroceder, deixa isso para lá, acho que não vai mudar. Não sei se está valendo a pena. E vem situação para matar o emocional, vem situação para realmente se opor de forma que você ceda. Por quê? Porque quando você luta, vamos ver se você gravou, quanto tempo foi de domínio do inimigo? Quanto tempo? Quanto? E quanto tempo de paz? 40. Você vê que e ficou 8 anos, por quê? Porque só depois de 8 anos que clamaram. Mas quando clamaram, Deus levantou um homem, que foi o ponto de partida. Olha o que eu quero dizer, talvez você seja o Otoniel da sua casa. Depois, talvez você seja o Otoniel da sua família. Talvez você seja o Otoniel do seu negócio. Quem está entendendo, por favor? Alguém tem que se levantar, gente. Alguém tem que se posicionar. Quem está na transmissão, talvez você seja o Otoniel que Deus está levantando aí na sua casa, na sua família, no seu negócio, na sua região, para libertar o seu povo desse tempo de vergonha, de domínio. Não é para o problema dominar, a pobreza, a escassez, a doença, a miséria, o caos dominar, não.
Tanto é que quando eles buscavam a Deus, Deus dava vitória e passavam muito mais tempo em paz do que em guerra. Próximo, por favor. Depois da morte de Otoniel, diga comigo, o povo de Deus pecou outra vez contra Deus. Está aí, ó, se eu mudar a tradução vai estar assim, ó, de novo. De novo fizeram o que Deus reprova. O Senhor, por causa disso, o Senhor fez com que Eglon, o rei de Moabe, diga comigo, ficasse mais forte do que eles. Mas não era, ficou. Está entendendo? Quando o povo se enfraquece espiritualmente, o inimigo fortalece. Quando nós nos enfraquecemos, sabe o que eu estava fazendo hoje, 4 horas da manhã? Eu estava orando e meditando, 4 horas da manhã. Eu acendi, e aí eu percebi, você sabe quando você não vai dormir? Eu falei, eu vou orar, eu vou meditar. E bendita a hora que eu levantei para isso. Que eu falei, se o senhor quer falar comigo, me dá uma palavra então. E Deus me deu uma palavra assim, que eu na madrugada, eu me emocionei. Foi sabe? Foi uma vitamina para minha alma, para o meu espírito. Quando você enfraquece, o problema se fortalece. O inimigo se fortalece. Por isso que você não pode enfraquecer. Por causa disso, o Senhor fez que Eglon, o rei de Moabe, diga comigo, ficasse mais forte do que eles. Mas ele ficou, ele não era. Porque eles fizeram o que Deus reprova. E a nossa força, o nosso poder está na obediência a Deus. Nessa unção que vem de Deus, na graça e no favor de Deus sobre nós. Às vezes quando a gente acha, está tudo bem, porque a gente pode, né, depois de 40 anos de paz, você se acostuma com uma vida abençoada. Então você acha que é normal. Você pode achar que tudo isso flui naturalmente, então você não precisa fazer mais nada e vai continuar do mesmo jeito. É o que acontecia com eles. Certamente a gente não precisa obedecer mais como obedecia, a gente não precisa buscar mais como a gente buscava. E aí começa aquele processo. E aí quando se dá conta, está fazendo o que Deus reprova. E é onde você enfraquece, perde poder. Mas vamos lá. Eglon se juntou com os amonitas e os amalequitas, e eles atacaram Israel e tomaram Jericó, a cidade das palmeiras. O povo de Israel foi dominado por Eglon, diga comigo, durante 18 anos. 18 anos. Dominados. 18 anos de problema de novo. Vamos lá. Dizendo, siga-me o Senhor, sigam-me, o Senhor Deus deu a vocês a vitória sobre os inimigos, os moabitas. Então os israelitas seguiram e tomaram o lugar onde os moabitas costumavam atravessar o rio Jordão e não deixaram ninguém atravessar. Nessa batalha, eles mataram mais ou menos 10.000 soldados moabitas, todos fortes e valentes, e nem escapou um. Assim, os israelitas derrotaram Moabe naquele dia, diga comigo, e houve paz na terra de Israel. Quanto tempo está aí? Durante 80 anos. Durante 80 anos de paz. Mas vamos voltar ao processo? Fizeram o que Deus reprova. Clamam a Deus. Deus levanta um homem. Quem foi aqui? Você gravou o nome dele? Volta lá, por favor. O outro. Volta. Dá o nome dele. Pode voltar.
Eu pulei o nome dele. Acha o nome dele aí para mim. Pode passar o próximo. Eude. Vamos lá. Depois que Eude morreu, o povo de Israel, diga comigo, pecou novamente contra Deus, o Senhor. Tradução, de novo fizeram o que Deus reprova. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante de seu exército era Sísera, que morava em Harosete, Ragoim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos, diga comigo, durante 20 anos, ele maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade. Diga comigo, então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Débora, diga comigo, Débora, mulher de Lapidote, era profetisa, era também juíza dos israelitas naquele tempo. Próximo versículo, por favor. Então Baraque disse a Débora, só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. E ela respondeu, está bem, eu vou com você. Diga comigo, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor, Deus, entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Sabe o que encanta? Que não importa se é homem, não importa se é mulher. Deus precisa só que alguém se posicione. Aqui, agora, toda a libertação aconteceu através de uma mulher. O que homens não tiveram coragem, o posicionamento que homens não assumiram, assumiu uma mulher. E olha que lindo isso. Eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque, e Deus entregou a vitória através da liderança de uma mulher, e para completar, quem matou o líder foi uma mulher também. Quem está entendendo o que eu estou falando? Talvez você seja a Débora da sua casa, a Débora da tua família, a Débora do teu grupo, da tua empresa. Deus precisa de gente que se levanta para a guerra. Deus precisa de pessoas que se posicionem. Às vezes, está aí, aqui nem os homens tinham coragem. Deus mandou falar que vai dar. Não, eu só vou se você for. Se você não for, eu não vou. Então tá bom, eu vou, só que a honra não vai ser sua. Saiba que Deus vai dar essa vitória, olha como ela disse, saiba que Deus vai dar a vitória e a honra não é sua, a honra vai ser de uma mulher. E foi. Porque Deus precisa de alguém que se posicione. E aí, libertação, mais uma libertação, pode passar. Assim ó Senhor Deus, morram todos os teus inimigos, porém, que os teus inimigos brilhem que os teus amigos brilhem como a forte luz do sol nascente. Diga comigo, porém que os teus amigos de quem? De Deus. Brilhe como a forte luz do sol nascente, e houve paz no país durante, e se ninguém se posiciona?
Está entendendo o que eu quero dizer? O tempo de sofrimento, o tempo de caos, o tempo de vergonha, o tempo de perda, ele continua até que alguém se posicione de verdade. Tem que começar por um, e esse um contagia os demais. Esse um influencia os demais. Esse um lança do seu espírito sobre os demais. Mas tem que começar por um. Toda batalha tem que começar por um. Toda guerra, toda mudança tem que começar por um. Nós começamos aqui, eu comecei falando de Neemias. Começou a restauração através de um que se posicionou. Agora eu estou mostrando a você, começando através de um, em cada etapa. E não importa se é homem, não importa se é mulher. Existem famílias, existem lares, que a mulher é a que tem que se posicionar. É a mulher que Deus está falando. É com a mulher que Deus está chamando. É ela que Deus está chamando. É ela que Deus está mandando um posicionamento. Porque às vezes parece assim, mas como? Essa função não é minha. Não, mas alguém tem que se posicionar. Alguém tem que se levantar para a guerra. E começa pelo espiritual. Começa pela parte espiritual. E aí Deus vai dando direcionamento. Deus vai fortalecendo. Deus vai mostrando o que fazer. Porque a primeira coisa era o posicionamento, depois a estratégia de guerra. Era a primeira coisa. Vamos para o próximo aqui que você vai entender melhor isso. Esse é famosíssimo. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian, diga comigo, os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Você vê que é aquela situação de você começar a se esconder, né? Porque ou você se esconde, ou você é morto, ou vão levar tudo que é teu, ou vão saquear tudo que é seu. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacava. Acampavam na terra e destruía as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixava nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com seu gado e as suas barracas, e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra. E o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas, mais uma vez, diga comigo, pediram socorro a Deus, o Senhor. Pode passar. E aí, o Senhor levantou Gideão. Quando o Senhor chamou Gideão, olha o que Gideão disse para o Senhor. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? Diga comigo, a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Diga, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Eu sou o menos importante da minha família. Para começar aqui, nem minha família vai me ouvir. Só que o Senhor, eu não coloquei aqui o 16, mas coloca o 16, por favor. Eu estarei com você. Tem desculpa agora? Você está me apresentando essa justificativa, aí o Senhor vem e diz assim, eu estarei com você. E aí? Respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Eu vou estar com você. Então vem agora, eles pecam, fazem de novo o que Deus reprova. 7 anos
7 anos. Quando eu prego por essa referência aqui, eu digo que ela é extremamente atual. Porque quando uma pessoa começa num processo, né, enfraquece, começa a sofrer perdas, o que acontece com ela? Ela tem que começar a esconder o que tem, ela tem que começar a se esconder, ela tem que esconder seu patrimônio, o que ela produz não pode aparecer. É assim ou não é? Sim ou não? Tem que colocar no nome dos outros, tem que abrir conta no nome dos outros, não pode ter conta, não pode ter coisa no nome. Você acha que é diferente? Porque parece que é tão diferente, não é a mesma coisa. Começa a se esconder, mudar de endereço, porque não pode ser achado. Porque senão, se for encontrado, os midianitas vêm e levam, saqueiam. Não é diferente. E aí, se a pessoa não buscar realmente a Deus, ele passa uma vida se escondendo e escondendo o que tem. Isso é vida? Por favor, isso é vida? Sim ou não? Passar a vida se escondendo e escondendo o que tem é vida? Isso é vida e vida em abundância? Isso é vida de paz? Isso é vida plena? Não, não é. Por isso, muitas pessoas, e tem gente que se acostumou a viver assim. Eu tenho pessoas que eu já atendi que falam, eu achava que isso era normal, porque está todo mundo assim. Todo mundo vive assim. Acostumado a fazer suas manobras, acostumado, nunca estão acostumados realmente ter uma vida real, sólida, próspera, abundante, concreta. Mas sim uma vida casa na areia. Escondendo, só com manipulação, foge daqui, foge dali, começa aqui, levanta lá, esconde aqui, põe no nome do A, põe no nome do B, põe no nome do C, muda de endereço, vai, fecha essa porta, abre outra, fecha esse negócio, abre outro, fecha esse, abre outro, e aí vai, não para. Isso não é vida. Vivia escondendo as coisas. E aí, quando clamar ao Senhor, o Senhor vem e o anjo do Senhor se revela a Gideão. E diz, olha, é com você. Você vai e vai libertar Israel, estarei com você. Ah, mas como eu posso fazer isso? A minha família é a mais pobre. E eu sou o menos importante, eu sou menor na casa do meu pai. E o Senhor disse, diga comigo, eu estarei com... Vem cá, diga, eu estarei com você. Só se coloque na posição. Só se coloque na posição. E aí, essa referência aqui, você viu o poder do inimigo, o tamanho do inimigo, né? E o Senhor foi mostrando que não era por força. O Senhor foi mostrando que era através dele, porque o exército já era pequeno perto do tamanho do exército inimigo. Eles tinham 32 mil homens. Deus manda gritar no meio do povo e diz, quem for medroso e covarde pode voltar para trás. Volta 22 mil para trás. Sobra 10 mil. Aí o Senhor diz, é muito ainda para que eu dê vitória a vocês. Para que amanhã vocês não se gloriem, vangloriam e esqueçam que foi o Senhor que deu a vitória a vocês. Leva o povo para beber água. O povo que beber como cão, separa também, tira. Levou o povo para beber água. 9.700 bebeu da forma que era para ser descartado, mandado embora também. Ficou 300. Por quê? Aquela vitória viria de Deus. Mas o ponto que eu quero aqui não é te contar a história. Será que você não é o Gideão da sua casa? Você não é o Gideão que o Senhor está chamando? Para se posicionar, para se levantar? Para dizer, olha o caos que nós estamos, vamos mudar essa situação, não temos que viver assim, não temos que estar assim, vamos reverter essa situação, vamos buscar essa vitória, vamos sair desse caos que nós estamos, chega de perder, chega de ficar escondendo, chega de habitar em caverna, chega de ficar em esconderijo, porque também quando você quer fugir de problema, você vai para esconderijo, né? Caça uma caverna, caça um... Você sabia que quando a gente não está bem, às vezes a gente lê isso aqui, né? Caverna. Escondiam
se escondiam nas cavernas e em esconderijos. Quando você também está com medo do inimigo, o que você faz? Esconde. Começa a esconder no quarto, esconder na sala, não sai de casa, não põe a cara para fora, não enfrenta o que tem que enfrentar. E Deus precisa de gente que põe a cara para fora. Deus precisa de gente que se posiciona. Deus precisa de gente que chega, vamos lutar. Senhor, eu acredito, seja com pouco ou com muito, quem dá vitória é o Senhor. Diga, seja com pouco ou com muito, quem dá vitória é Deus. Seja com pouco ou com muito. Aqui foi com pouco. 300 homens, para uma multidão incontável. Como que Deus fez? Deus deu a direção da estratégia depois, mas tem que se posicionar. Depois veio o direcionamento, primeiro, às vezes a gente quer assim, qual é a estratégia que Deus vai me dar para eu mudar essa situação? Não, esse não é o ponto de partida, primeiro se posiciona. Enquanto Gideão não se posicionou e diz, eis-me aqui, Senhor, não teve estratégia. Enquanto ele não se colocou na posição, não veio a estratégia. Quando ele se colocou na posição, depois veio a estratégia de como ele ia fazer. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Às vezes a gente precisa passar tempos com Deus, né? Nessa madrugada eu sentei, fui meditar. E aí já com a agenda na mão. Porque eu sabia que viria vários direcionamentos. Eu preenchi duas folhas na agenda. Só de coisas que Deus foi me dando na madrugada. Mas fluía. 2 folhas cheias. Depois vem a estratégia. Mas primeiro é o posicionamento. Amém, pessoal? Otoniel, Débora, Gideão. Vamos para o próximo? Estou terminando. Diga comigo, só quero a parte A do versículo aqui. Diga, o Espírito do Senhor dominou Gideão. Sabe quando o Espírito do Senhor dominou Gideão? Quando ele se posicionou e foi. Aí o Espírito tomou a vida dele. Aí foi para vencer realmente. Porque quando o Espírito entra, vai para vencer. Tem como dar errado. Próximo. Jefité, da região de Gileade, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe, diga comigo, era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefité, dizendo, você não vai herdar nada de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Jefité fugiu de seus irmãos e foi morar na terra de Tob. Lá alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Não é ele que se juntou a homens ordinários, tá? Eu acho sempre muito importante frisar isso. Mas os homens, tem texto que diz, ordinário é o vagabundo. Vagabundo se juntaram a ele, não foi ele que se juntou aos vagabundos. Entendeu? Jefité fugiu de seus irmãos e foi morar na terra de Tob. Lá alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Diga comigo, e é os mesmos que mandaram embora, estou fazendo um resumo, tá? Os mesmos que o mandaram embora, a mesma coisa aconteceu, o povo, novamente inimigos, e aí aquele mesmo povo foi buscar socorro em Jefité. E então o Espírito do Senhor dominou Jefité. E através de Jefité, um filho bastardo, através de Jefité, o filho, o garoto gerado, filho de uma prostituta, a libertação aconteceu. Aí é que tem aquela outra história. Não importa
como você foi gerado. Não importa como você veio ao mundo. Não importa, talvez, olha esse relacionamento. A família mesmo disse, não vai dar nada aqui nosso pai. E o Senhor escolheu ele para libertar Israel. O Senhor escolheu ele para mudar aquela situação. Então, Deus precisa de um que se posicione. Deus precisa de uma Débora, Deus precisa de um Gideão, Deus precisa de um Jefté, Deus precisa de um Otoniel. Deus precisa de pessoas que se posicionem. Diga, eu sou essa pessoa. Fique em pé, por favor. Quando você luta, todas as vezes que eles se posicionavam e lutavam, eles venciam e passavam anos de paz. Anos. 8, 18, 40, 7 dominados. 40, 80 de paz. Sempre digo isso. Quer ter paz? Tem que lutar. Tem que travar a sua guerra. Contra os problemas, o caos, a vergonha, a doença, a miséria, o espírito da derrota, do fracasso, da separação, caos familiar. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei pelo que você busca restauração. Mas tem que travar uma guerra. E começando pelo espiritual. Porque a Bíblia diz que, embora vivamos como homens, não lutamos como homens. As nossas armas são espirituais. E nós começamos a nossa guerra no mundo espiritual. Nós começamos a travar essas guerras e blindar o nosso espírito. Porque não pense que essa luta, você tem uma luta com a sua carne. Mas o diabo é espírito. É de espírito para espírito. Por isso que se você não está em espírito, você não consegue vencer. E aí a carne te vence, porque a sua carne se torna fraca. E ela naturalmente é fraca. Que é em espírito que nós travamos as nossas guerras. É em espírito que nós combatemos, é em espírito que nós repreendemos, é em espírito que nós fechamos as brechas. É em espírito. Nós estamos o tempo todo aqui cercando, o tempo todo, vigiando, o tempo todo. Você vê que, como eu disse, né? Quantos de vocês já começaram o propósito? Não, eu estou me levantando, vou pegar para valer esse propósito, já se levantou uma guerra contra. Situações vêm se levantando assim para te desfocar. Se não se levantou, vigie que vai se levantar. Porque vem para isso. Mais ou menos assim, fica como está, não mexe não. Que eu quero continuar dominando. Eu quero continuar dominando a sua vida. Não, Deus deu o poder de domínio a nós. Não são os problemas que nos dominam. Nós dominamos os problemas. Amém? E como é que nós cremos? É por fé. E aí, eu tenho, e declaramos, não, eu não aceito ser dominado por essa situação. Eu não aceito ser dominado por esse problema. Eu não aceito minha vida, esse caos que está. Eu não aceito. E eu vou lutar espiritualmente e vou lutar fisicamente. A parte humana tem que ser feita, porque todos eles começaram clamando, mas também depois foram para a guerra. Todos eles, homens que não se sentiam capazes, mas eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor está me chamando. Gideão não tentou falar, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Não me sinto capaz. Ele não falou? Você não leu comigo? Minha família é a menor, a mais pobre. Eu sou o menor, o menos importante da minha família, como é que eu vou fazer?
eu vou ser com você. Quer dizer, eu estou te capacitando. Vou colocar meu espírito em você e eu vou te capacitar para isso. Então você pode. Aí, a partir daí, pessoal, já começa a ser desculpa. Entendeu? E vou dizer uma coisa importante a você: Deus nunca aceitou desculpa. Moisés tentou fugir da responsabilidade, o Senhor não aceitou. Ele tentou apresentar justificativo, o Senhor não aceitou. Jeremias tentou, o Senhor não aceitou. Quando você lê o livro o início de Josué, que você vê o esforça-te, tem bom ânimo, por que o Senhor ia falar aquilo para ele se não tivesse percebido ali nele um certo receio, um certo medo? Que ele tinha que enfrentar algo novo ali. E o Senhor está mostrando que era com ele, reforçando a promessa. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Talvez Deus esteja falando com Déboras aqui hoje. Você é a mulher? Ninguém se posiciona? Então Deus está falando com você. Você tem que se posicionar. Para mudar essa situação, você vai ter que se posicionar. Não importa, Deus dá vitória através da mulher. Tem que começar por você, tem que começar essa guerra, tem que começar essa oração e posicionar todo mundo. Talvez Deus está falando aqui, chamando Neemias. Neemias para dar aquele chacoalho em todo mundo e dizer: vamos mudar essa situação? Vamos reconstruir? Vamos reconstruir? Vamos sair desse caos? Vamos sair dessas ruínas? Vamos sair dessa vergonha? Vamos sair? Talvez Deus esteja chamando aqui Gideões. Não importa se você vem de família pobre, pequena, se você sente o menos importante da sua família, só se posiciona. E Deus vai fazer algo glorioso através da tua vida. Ele vai capacitá-lo. Ele vai te dar força, poder, autoridade. Talvez nós tenhamos aqui Jefité acompanhando, fruto de um nascimento aparentemente trágico, tudo errado. Mas Deus está te chamando. Você vê que Deus, que coisa linda, né? Nós estamos vendo só situações que aparentemente eram os menos favorecidos, eram os que tinham menos condições. Menos condições. Eram os improváveis. Deus não levantou um rei para ir libertar o povo, levantou um copeiro. Levantou um copeiro para ir lá e libertar o povo. Tinha homens, no tempo de Débora tinha generais, mas Deus não levantou homens, Deus levantou Débora. No tempo de Gideão, certamente tinha gente de famílias e soldados renomados. Deus escolheu da menor família e o menor. No tempo de Davi foi a mesma coisa. Tinha todos os irmãos de Davi que eram aparentemente mais preparados que ele. Mas Deus escolheu Davi, que era o menor. Isso é lindo. Porque Deus escolhe realmente os improváveis. E muitas vezes nós mesmos nos vemos assim, como improváveis. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou com você. Só se aproxime de mim, se coloque na posição e eu vou com você. Tem que travar a tua guerra. Tem que travar a tua guerra porque, já parou para pensar? Que a paz só acabava quando aqueles homens que eram autoridades ali morriam. Mas enquanto aqueles homens estavam vivos, permanecia a paz.
Você percebeu isso comigo? Só depois que eles morriam que o povo se dispersava, porque o povo ficava sem líder, sem liderança. Se eu ler aqui, eu tenho um versículo em Juízes ou Neemias. Coloca o último versículo que eu deixei aqui, por favor. 21, 25. Quem está lá? 21, 25 de... Peraí. Isso, Juízes. Leia aqui comigo. Naquele tempo, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem queria e virava um caos, não tinha liderança. Fazia o que queria, fazia tudo errado e virava uma bagunça. Por isso que sempre Deus coloca pessoas para nos direcionar, pessoas que se levantam com posicionamento de liderança. E um trabalho como esse dos 52 dias é para isso. É para dizer, vamos, se levante. Não se conforme com o que está, não, porque não é do jeito que está. Viu? Não se conforme, não. Já tentei e tal, mas já foram 8 anos, já foram 18 anos, já foram 20 anos, já foram, se tivesse que mudar, quando se posicionou, mudou. 120 anos, se posicionou, mudou. E aí vieram 40 anos, 80 anos de paz. Enquanto aquele líder estava vivo, estava em paz. Porque toda a família, toda a liderança, que a bispa falou ontem ainda, todo mundo precisa de uma liderança forte. Aonde não há liderança é que o trem desanda. Mas aonde tem uma liderança forte, vai seguir. Por isso que a gente tem que se posicionar. Amém? E eu quero que você se levante, eu já passei da hora, eu quero que você se levante. E você vai dizer assim, eu estou me levantando para travar essa guerra, eu estou me levantando para mudar essa situação, porque eu vou viver tempos de paz, eu estou me levantando na minha casa, eu estou me levantando como Débora, eu estou me levantando como Gideão, eu estou me levantando como Jefité, eu estou me levantando como Otoniel, eu estou me levantando e eu serei como um desses homens nos meus dias, eu estou me levantando para travar essa guerra, eu não aceito mais perder, eu não aceito mais ser roubado, eu não aceito mais esse caos, eu não aceito mais essa vergonha, eu não aceito mais essa destruição, eu não aceito essa falta de paz, eu não aceito mais esse problema de saúde, eu não aceito mais esse problema no meu casamento, eu não aceito mais esse problema financeiro, eu não aceito mais viver escondendo, eu não aceito mais habitando em cavernas, eu não aceito mais viver em esconderijo, eu não aceito mais, em nome do Senhor Jesus, eu estou me levantando na fé, eu estou me levantando em o nome do Senhor Jesus, para mudar essa situação, eu estou me levantando como Neemias, chega, nós vamos sair desse caos, eu estou me levantando e me colocando na posição para mudar essa situação. Se toda a história Deus precisa de um, eu serei esse um, eu estou me posicionando, eu estou me colocando na posição como este um para Deus fazer a obra. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro, Senhor, com essa pessoa que está comigo, ó meu Deus, Senhor, essa pessoa que está no propósito dos 52 dias, essa pessoa que está em oração agora, ó meu Deus, joga por terra, Senhor, joga por terra esse caos, joga por terra esse mal que entrou na vida dela, esse problema que entrou na casa, esse problema que entrou no casamento, essa casta, essa potestade, essa legião, meu Deus, essa potestade de demônios, meu Pai, que vem roubando financeiramente, roubando no casamento, na vida sentimental, roubando a saúde. Um abismo tem chamado outro abismo, mas chega, Senhor, chega, meu Deus, chega, Senhor, ela se levanta, ela se posiciona, e nós damos uma ordem agora, todo mal que se levantou, inclusive o mal que se levantou para atrapalhar, para impedir, tentando roubar as forças, tentando roubar o ânimo dela, no propósito dos 52 dias, tentando fazê-la parar, tentando fazê-la desistir, em nome do Senhor Jesus, nós amarramos, nós repreendemos, nós expulsamos, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno, sai da casa dela,
sai da vida dela, sai dos negócios dela. Você que se levantou com toda a força para roubar, para atrapalhar, para impedir a vitória dela, eu te ordeno em nome do Senhor Jesus, força maldita, força maligna, legiões, potestade, falange, caixa de demônios, em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno em nome do Senhor Jesus, aonde quer que você esteja agindo, aonde quer que você esteja atuando, eu te ordeno agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga comigo, diga, saia, saia e saia. Qual área da tua vida? Fala, qual área? Qual área? E diga assim, se há um mal agindo aí, diga, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, toda e qualquer influência maligna, diabólica, todo espírito de destruição, de caos, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo, diga em nome de Jesus, diga, em nome de Jesus, diga, em nome do Senhor Jesus, diga, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, diga, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha casa, sobre o sangue de Jesus tem poder sobre a minha família, o sangue de Jesus tem poder sobre tudo que me pertence, diga em nome do Senhor Jesus, diga, a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus negócios serão restaurados, abençoados, em nome do Senhor Jesus, diga, eu estou me posicionando, diga, eu serei um Otoniel, um Gideão, um Jefité, diga, uma Débora, eu serei um Neemias, do jeito que está, não vai permanecer, em nome do Senhor Jesus, diga, é tempo de restauração, diga, é tempo de restituição, diga, é tempo de dar a volta por cima, em nome do Senhor Jesus. Segura no seu coração, querido, não, é uma decisão que você toma, do jeito que está não vai ficar. Peça a Deus direcionamento para você se posicionar em cada lugar, cada área, cada situação. Deus precisa que nós realmente enfrentamos o problema. Quando Davi enfrentou Golias, os filisteus foram, não foi só Golias, os filisteus foram derrotados. Davi derrotou Golias e foi promovido. Neemias venceu todas aquelas oposições e reconstruiu e governou. Porque depois de reconstruir, você governa. Resista, insista, persista. E diga todo o tempo. Talvez há momentos que você não sabe nem o que fazer. Mas peça a Deus. Deus vai te dar a estratégia. Deus vai te dar o que você precisa fazer. Quando o Gideão se posicionou, já era um grande desafio. Só que Deus foi diminuindo a possibilidade. Porque Deus queria que ele confiasse nele. Somente nele. Parecia que ao invés de Deus aumentar o exército, Deus diminuiu drasticamente. Porque aquela vitória viria de Deus e não do exército. O Senhor não queria que eles se vangloriassem. Queria deixasse claro que só Deus poderia dar aquela vitória. Só Ele, ninguém mais. E Deus em muitas situações faz isso conosco. Mas grave essa palavra. Eu tenho certeza que Deus está levantando pessoas e está dizendo isso. Eu preciso de um Otoniel. Eu preciso de um Gideão. Não importa a sua capacidade, só se posiciona. Eu preciso de uma Débora. Eu preciso de uma Débora. E esse inimigo vai cair por terra. Trava a sua guerra que virão os anos de paz.
Trava ela, porque você vai viver, talvez você está há 8, você está há 18, há 20 anos dominado. Mas virão 40, 80 anos de paz. Diga, eu creio. Diga, está chegando tempos de paz para a minha vida. Então trava a tua guerra, que vale a pena. Trava, porque a vitória Deus vai dar. E está chegando o tempo de paz. Você crê nisso? Diga, eu creio. Está chegando o tempo de paz. Coloca Jó 1:10 aqui, por favor. Diga comigo. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele. Diga, Senhor, coloca um muro de proteção ao meu redor. Diga, da minha família, de meus bens. Abençoe tudo que eu faço. Diga, Senhor, eu tomo posse desse muro de proteção. O diabo falou isso. Também você colocou um muro de proteção ao redor dele, da família dele, dos bens dele. Tudo que ele faz, vê como ele é rico. Essa é a visão que o diabo tem da vida daquele que está com um muro de proteção ao seu redor. E Deus coloca esse muro de proteção ao seu redor. Diga, eu creio, recebo e tomo posse. Dê para Jesus uma salva de palmas.